Boa noite. Boa noite. Hoje vamos falar sobre turismo em Mossoró e na região oeste com o consultor de turismo Oberi Penha. E a aprovação pela Câmara Municipal para a abertura de crédito suplementar no orçamento de Mossoró em 64 milhões de reais. O cenário político está no ar. Começando o programa de terça-feira. Você participa com a gente. Tem sua dúvida aí sobre movimentação do turismo? O que está sendo feito para o desenvolvimento do turismo aqui no interior do Rio Grande do Norte? Pode mandar sua pergunta para o programa de hoje. Oberi Penha responde aqui com a gente nessa conversa que nós teremos nesses 3 blocos do cenário político desta terça. Para você participar, vou aqui lembrar para você, nosso Twitter é @cenapoliticotcm, temos o facebook.com/cenário político TCM, também o WhatsApp 88028979 e o Instagram @cenário político TCM. Você participa com a gente. No programa de hoje a gente vai trazer, além da Câmara Municipal, essa questão do turismo, dessa volta aí depois de uma estabilização nos números da pandemia. Temos muito assunto para conversar hoje. Boa noite, Ivonilve Praxedes. Boa noite, Carol Ribeiro. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político para toda Mossoró e mais 11 cidades que possuem os serviços da TCM. Você participa, interage conosco, o assunto é muito bom. Tem demandas aí, Carol, do turismo em todas essas cidades com cobertura da TCM, então você pode interagir conosco sobre esta pauta de terça-feira. Vamos com reportagem direto da Câmara de Mossoró, Carol Ribeiro. Pois é, hoje aconteceu a aprovação pelos vereadores de Mossoró da abertura do crédito suplementar, a lei de 64 milhões de reais. Mas teve vereador que se ausentou, inclusive vereador governista, que não concordou em votar a matéria hoje. Vamos ver. O projeto de lei ordinária do Executivo 9 de 2021 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional tipo suplementar no orçamento do município para o exercício de 2021. O valor do crédito é de 64 milhões de reais. Na semana passada, o secretário municipal de Planejamento, Frank Felizardo, esteve no cenário político e explicou toda essa questão. Segundo ele, se trata apenas de um ajuste orçamentário. Eu tenho o dinheiro na conta, mas eu não tenho recurso orçamentário para poder executar isso. Se eu não tiver esse aporte, eu vou ficar com dinheiro na conta sem poder pagar os prestadores de serviço da área da saúde. Por quê? Por falta de equilíbrio no orçamento. E nós estamos buscando esses 64 milhões exatamente para equilibrar o orçamento e finalizar o ano de forma coerente. Mas na Casa Legislativa nem todos concordaram com o projeto. E a porta de saída do plenário foi a forma de mostrar isso. Os vereadores da oposição e pelo menos 5 governistas se retiraram. É essencial para que a gente faça um bom mandato saber em que está votando. O município mandou para cá um pedido de remanejamento de 64 milhões. Não disse para onde seria colocado esses recursos, para onde iria, para que áreas iriam. Aí agora chega uma modificação do projeto que não deu tempo nem da gente ler e houve aí um acordo, né, da bancada governista, uma assinatura de um requerimento de urgência para que o projeto seja votado. Então, fica difícil a gente ter uma posição favorável a um projeto, ou mesmo contrário, a um projeto que a gente não conhece. A gente precisa esclarecer melhor. Um projeto que permite uma suplementação de 64 milhões de reais, que chega à Casa Legislativa depois do governo já ter usado os 25% de que tinha de direito, e mais outros créditos que foram remanejados, além dos 25%, que não entra nesse percentual. Querendo dizer o seguinte, que ao final desse exercício orçamentário, o governo terá alterado o orçamento em mais de 50% do orçamento original aprovado pela Casa Legislativa. É um desajuste orçamentário, né, de gestão do orçamento completo. A aprovação aconteceu com um número mínimo de 12 votos para a matéria. E o voto do vereador que se diz independente salvou o projeto. Tem vereador de situação que não veio porque já tinha colocado atestado, tem vereador que achou não interessante votar. Como tem vereador de oposição que entendeu
a necessidade de aprovação dessa matéria, porque sabe que acontecerá um impacto futuro, principalmente com a folha de pessoal, que a gente sabe que o 13º salário, que não foi pago em 2020, precisa ser, essa conta ser equilibrada, né? E precisa ter a legalidade de fonte de pagamento. Então, diante desse contexto, ele entendeu pertinente, que eu achei também pertinente, e é uma casa política, né? Vai acontecer alguma conversa com Gideon Ismaías por essa saída dele? Olha, eu fiquei surpreso porque o vereador Gideon Ismaías, ontem mesmo, ele esteve no meu gabinete e se comprometeu de votar na matéria que viesse do Executivo. E hoje fez contrário, né? Eu tenho respeito à posição, mas de ontem para hoje mudar eu acho muito estranho, né? Mas deu tudo certo, o projeto foi aprovado, o projeto será agora lido a redação final, que esse texto foi apenas apontando a anulação de onde vinha a fonte e nós vamos conseguir realmente sanar essas problemáticas herdadas pela gestão passada. Pois é, nós não conversamos com esses vereadores governistas que se retiraram justamente porque eles se retiraram. Eles não estavam realmente no plenário para a gente pegar essa informação com eles. Amanhã vou tentar ter essa conversa durante a sessão. Vamos também, a partir de agora, avaliar ali nas entrelinhas o que é que vai acontecer, como é que vai estar a relação desses vereadores com a bancada governista. Porque aí existe um desenrolar em bastidor, né? Conversas, às vezes o próprio prefeito conversa com estes vereadores ou alguém da linha de frente da prefeitura de Mossoró. Outros vereadores que também não estavam, que se retiraram muito provavelmente por conta da matéria. Tony Fernandes, o Isaac da Casca também se retirou. Estou me lembrando desses. O vereador Paulo Igor, ele já não estava presente no painel, estava ausente, né? Não esteve lá no plenário. Mas de cabeça aqui estou me lembrando desses três, viu, Vonulf? Carol, existe uma questão dentro do orçamento que precisa ser resolvida e só se resolve com medidas deste tipo que a gente viu aí a Câmara aprovando, né? São medidas necessárias para a continuidade dos trabalhos administrativos de Mossoró. No entanto, existe um trabalho político por trás disso tudo, desta aprovação. Quando existe esse tipo de dificuldade, o que entra em jogo ali é o papel da liderança do governismo, que deixou vazar ali aliados, né, de primeira linha, né, vereadores que estão ali no governismo na situação desde o início da gestão e que não mudaram. O vereador que foi ali o fiel da balança, que deixou o governismo por insatisfação com o prefeito, foi quem definiu favorável aí a esta medida. E aí, Carol, será que o líder do governo está exercendo bem as suas funções, o seu papel de liderar, de abrir caminhos, espaços ali junto aos seus pares? Esta é uma questão que precisa ser desenrolada nos próximos dias. Porque, Carol, perder a mão no momento em que é preciso aprovar matérias importantes, isso realmente não é algo que se imagina dentro de uma bancada tão forte, tão numerosa ali na Câmara Municipal. Pois é. Agora a gente conversa, Vonúvio, com o Oberi Penha. Vamos já introduzir nossa conversa neste primeiro bloco. Está no fizinho, mas o Oberi Penha, consultor de turismo, está aqui com a gente. Fazia um tempo já que não vinha. O turismo deu uma parada nessa pandemia, foi um dos setores mais atingidos pela pandemia. E agora, com o arrefecimento dos números e dessa situação toda do coronavírus, da Covid-19, quais são as expectativas, Oberi? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio, e a todos que nos assistem aí através das diversas plataformas que a TCM possui. A outra vez que nós tivemos aqui, o cenário não era tão positivo, né? Entretanto, nós conseguimos fazer com que, mesmo durante a pandemia, houvesse algumas iniciativas que permitiram que nós hoje possamos pensar o turismo de forma diferente e com visões muito alvissareiras sobre a sua projeção aqui em Mossoró e na região. Então, vamos fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.